Deveras me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios, estou em Eclesiastes, Isaías, tem alguma coisa errada aqui. Sua tradução não está igual a minha não, né? Mas, agora está, Isaías 9. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus lombos, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Pai, te louvamos, ó Deus, nessa manhã, porque um dia Jesus nasceu, cumprindo as profecias, cumprindo tudo aquilo que foi dito através dos profetas que anunciaram o nascimento e a vinda do Messias. Ele nasceu o Salvador, o Libertador, aquele que nasceu para nos trazer uma nova vida em Cristo Jesus, uma nova vida abundante, cheia de alegria, para tirar toda a obscuridade, toda a treva, e trazer luz aos nossos olhos, trazer entendimento à tua palavra, trazer revelação. Tudo aquilo que era mistério, que era oculto, foi revelado através de Jesus. E nós queremos, ó Deus, celebrar aquele que nasceu, morreu, ressuscitou, para nos dar esperança, para nos dar sentido à nossa vida e para nos alegrar com a bênção da salvação, da vida eterna e com a nova vida em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E nós sabemos que esse ano nós praticamente nos lançamos nos braços do Senhor, pedindo a segurança, a proteção, sendo blindados pelo Espírito Santo, pelas circunstâncias que vivemos e que estamos vivendo em 2020. Amém? Vamos agradecer ao Senhor, vamos nos colocar nos braços dEle agora, aleluia, e dizer a Ele que nós estamos seguros em seus braços, louvando e adorando ao Senhor nessa manhã. Aleluia, Jesus, Tu és bem-vindo aqui nesse lugar, Senhor. Aleluia, e é impressionante o Teu amor sobre nós, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Nós te amamos, Pai. Aleluia, Jesus. Vem estar conosco nessa manhã, Senhor. Diga assim a Ele: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Sempre esteve repousando em mim.
Santo, Senhor, consegue preencher nossa alma, consegue preencher, Senhor, todo vazio, Senhor, que esse mundo, Senhor, deixa em nossas vidas, Pai. Mas o Espírito Santo nos traz refrigério, porque Teu amor é impressionante, Senhor. Aleluia, Jesus. Adore a presença do Senhor, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. O Teu amor é incomparável, Pai. Queremos Te agradecer nessa manhã por esse amor maravilhoso, Senhor. Obrigada, Jesus. Sobre mim, tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas. Isso mesmo. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Diga assim, igreja. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra.
cada um de nós. E hoje nós temos liberdade para entrar no trono da graça, para adorar com liberdade ao Senhor. E nós podemos dizer quão impressionante é o ousado amor de Deus, amém? Então vamos cantar esse refrão, mas vamos cantar lembrando de todo o sacrifício que o Senhor fez por nós, lembrar de tudo aquilo que Ele enfrentou, de toda a dor, de tudo que Ele passou, mas Ele sabia que Ele ia alcançar a vida de cada um de nós nessa noite. Ele sabia que Ele ia alcançar o teu coração, Ele sabia disso, e o preço não ia ser tão alto para Ele, não ia ser tão alto, porque o amor dele era bem maior que tudo isso que Ele estava passando ali. Aleluia. Jesus, pelo teu amor, que tudo mudou, Jesus, que tudo transformou em nossas vidas. Dê um forte aplauso a Ele, amém? Glória a Deus, amém, amados? Quem está feliz com Jesus nessa manhã, diga glória a Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Como nosso Deus é maravilhoso, né, amados? Em meio a essa pandemia, essa dificuldade, nós vemos a mão de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, né? Eu tenho assim muitos motivos para adorar, para agradecer a Deus, sabe? Porque Ele tem sido conosco a cada dia. E nesta manhã maravilhosa, né? Eu queria falar, né? Ministrar sobre uma parábola conhecida, né? Quem conhece a parábola do bom samaritano? Levante a mão. Todos, né? Mas assim, Deus falou muito comigo, né, através dessa parábola, e eu gostaria de compartilhar com os amados nesta manhã, amém, queridos? Eu sei que Deus vai falar contigo nesta manhã, Deus vai acrescentar, amém, a você nesta manhã algo maravilhoso, algo muito importante que muitas vezes nós nos esquecemos de fazer, que muitas vezes nós paramos, nós esfriamos pelo caminho, né, através das lutas, da dificuldade que muitas vezes passamos, nós diminuímos o nosso ritmo. Mas eu quero dizer que nesta manhã Deus vai te reavivar, amém, querido? Deus vai me reavivar para fazer a obra do Senhor, para abençoar muitas vidas, amém? Que para isso, né, o Senhor nos chamou, para abençoar muitas vidas. E eu gostaria de brevemente já dar um testemunho, né? Sábado agora, eu e o bispo Toninho, né, que é o meu cunhado, e batizamos a minha irmã Rosália, né, e a irmã do Toninho, a Aline. E ele falou que ela estava assim ansiosa para ser batizada. Já era desde o início do ano ela falando, né? Aí veio a pandemia e ela começou a falar: mas como será que eu vou ser batizada? Agora eu não vou ser batizada mais por causa disso aí. Quando terminar que eu vou ser batizada? Aí o bispo Toninho a Rosália também já desejou ser batizada nas águas, né, amados? E o bispo Toninho me chamou, né, ligou para mim, a Fátima, né, disse: vamos batizar a Rosália e a Aline, irmã do Toninho, que elas estão desejosas. Eu falei: glória a Deus, né, amados? Em meio à pandemia, Deus está agindo, Deus está operando maravilhas, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Né? E essa parábola, né, é uma parábola que está registrada só no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do 25 ao 37, e fala sobre a prática do amor e o cuidado ao próximo. Algo assim muito necessário para os nossos dias, é ou não é, amados? O amor e o cuidado ao nosso próximo. Jesus contou a parábola ao ser questionado, olha só, ele foi questionado por um doutor da lei sobre a vida eterna. O que farei para herdar a vida eterna?
E Jesus, com sua sabedoria, Jesus assim, muito sábio, né, amados? Eu leio a palavra assim, cada vez que eu leio, ela é renovada no meu coração. E a gente vê a sabedoria de Jesus com esse doutor da lei, né? Isso significa que ele era um estudioso, que ele conhecia toda a lei, né? Todo o Velho Testamento, porque a lei era o Velho Testamento até então, né? E a primeira coisa que ele fez foi perguntar ao Senhor o que era necessário para herdar a vida eterna. E ele queria testar Jesus, mas Jesus já reagiu com outra pergunta. A sabedoria de Jesus é maravilhosa, né, amados? Ele não agredia as pessoas, mas falava com que a própria pessoa respondesse, né, o que eles desejavam e respondesse corretamente. E Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Jesus sabia que ele conhecia toda a lei, né? Que esse doutor da lei, que não foi falado o nome dele, conhecia toda a lei. O que está escrito na lei? Com isso, Jesus indicou que ele não estava falando ou ensinando uma coisa nova. Já era o que acontecia, já era o que estava escrito, né? Ele estava apontando para os princípios básicos da palavra. Ele estava querendo, né, que ele mesmo falasse dos princípios básicos da palavra. E ele recorreu o quê? Ao Velho Testamento, à lei, para responder. E ele falou: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né, em Levítico 19, 18. E Deuteronômio 6, 5, ele falou: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E Jesus disse: muito bem, respondeste corretamente. Bastava então fazer isso e ele obteria a salvação. Então Jesus falou para ele: então tá bom, faça isso que você vai obter a salvação, que você terá a salvação. E a resposta de Jesus, amados, sempre foi harmonizada com a palavra, sempre foi de acordo com a palavra. Nunca Jesus respondeu algo que fosse fora da palavra, que fosse fora dos princípios. Porque o nosso Deus é um Deus de princípio, e Ele não sai dos princípios. Ele nos ensina corretamente os princípios e vive também os princípios. E aí ele falou, né, que a obediência perfeita à lei resulta a vida eterna. E aí esse doutor da lei já ficou preocupado. O cumprimento perfeito, e ninguém cumpriria perfeitamente a lei. E ele sabia disso, mas aí ele quis continuar argumentando com Jesus. E aí ele disse para Jesus que não cumpriria com perfeição, mas ele não quis admitir isso. E falou para Jesus, né? Ele fez outra pergunta: quem é o meu próximo? Com essa pergunta, o doutor da lei estava falando que não conseguiria cumprir perfeitamente essa lei. Quem é o meu próximo? Tipo assim, não está tão clara essa lei para que eu possa saber, para que eu possa cumprir perfeitamente essa lei. E Jesus continuou falando com ele, Jesus continuou explicando, afirmando para ele. E ele falou que não cumpriria porque não estava clara essa lei. Ele não ia conseguir cumprir porque não estava tão clara para ele. Mas Jesus conhecia o coração dele, sabia que ele estava tentando, né? Mas aí Jesus continuou, né? Jesus sabia que os judeus não consideravam os samaritanos eram considerados misturados, né? Mestiços, tinham se envolvido com outros povos e eram mestiços. Para eles não eram considerados, né? E nós vemos também nessa parábola 5 personagens importantes, com exceção dos salteadores, né? Dos que agrediram esse homem e quase mataram-no. O homem, né, que foi assaltado, o sacerdote, o levita, o samaritano e o dono da hospedaria. Amém, queridos? Eu gostaria de agora estar lendo o texto que se encontra em Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao 37, que fala assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse:
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para a estalagem e cuidou dele. E, partindo, ao outro dia tirou 2 dinheiros, 2 denários, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3, olha só, Jesus ainda perguntou para ele: qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Amém, queridos? Feche seus olhos por um instante e ore ao Senhor nesse momento, amém? Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Deus, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, Deus. O Senhor possa vir nesta manhã, Pai, nos ensinar um pouco, Pai, nos dá da tua graça, nos dá da tua sabedoria nesta manhã, Pai, para a glória do teu nome, Pai. Venha abençoar a tua igreja, Pai, venha abençoar o teu povo, Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Nós te louvamos e pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, nós vemos aqui, né, que os sacerdotes, qual era a função dos sacerdotes? Era ministrar no templo, eles desempenhavam várias funções, como serem intermediários do povo a Deus, né? Levar o povo a Deus, trazer de Deus a notícia para o povo também, abençoar o povo, ser o intermediário do povo. E os levitas eram o quê? Ajudadores, colaboradores dos sacerdotes também, tinham essa função também de ajudarem, de colaborarem, né? E quando começa a acontecer isso, que vem o sacerdote, o que passa na mente do povo? O que passa na mente daqueles que estavam? Pronto, chegou a solução. O sacerdote está passando, o sacerdote vai lá, vai pegar aquela pessoa, vai cuidar dele e vai tratá-lo. Só que não foi o que aconteceu. E nós vemos, amados, que pelo que eu estava dando uma estudada, uma meditada, os sacerdotes provavelmente eles estavam vindo, ele e o levita estavam vindo da casa do Senhor, já tinham feito trabalho no templo, na casa do Senhor, estavam voltando. Olha só, amados, já estavam voltando para casa. E, mesmo assim, passou de largo. Estava lendo também que talvez porque o homem tivesse ensanguentado para não se contaminar, aquela coisa toda. Mas a lição que Jesus nos dá aqui é uma lição muito grande, amados, né? De que ele deveria ter cuidado. Mas aconteceu também da mesma forma com o levita, né? A mesma coisa aconteceu. E depois o samaritano é descrito por Jesus como aquele que fez o que deveria ser feito. A pessoa mais improvável de fazer aquilo lá foi a pessoa que fez. E essa palavra assim falou tanto comigo, amados, que muitas vezes nós como sacerdotes, como cristãos, como os filhos de Deus, deixamos às vezes acontecer alguma coisa, o próximo está ali necessitando de nós e às vezes nós passamos de largo. Eu tenho um compromisso na igreja, eu não posso deixar esse compromisso, eu tenho que ir para a igreja. E muitas vezes se esquece, né, do principal, que é servir ao próximo, que é ajudar o próximo, que é curar o próximo. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Mas quando o sacerdote desponta na parábola, né, como eu falei,
é uma indicação de esperança. É ou não é? Quando você vê o seu sacerdote, alguém de sua vida, você já, poxa, está chegando a bênção, está chegando a ajuda, está chegando algo que vai resolver. Naturalmente esperava-se que o homem considerado santo ajudasse o coitado. É ou não é? A gente já pensa logo assim, todos pensariam, e eu creio que o povo que estava ali também pensavam da mesma forma, né? E Miqueias também fala sobre isso, né? Eles não demonstraram amor e misericórdia com os necessitados. E eles conheciam, né, a lei. Levita e sacerdote também conheciam. E Miqueias 6:8 fala assim: ele te declarou, ó homem que é bom, o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça e ame a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. Eles sabiam disso, o sacerdote e o levita conheciam a Deus, mas fizeram vista grossa, né? E por fim, né, Jesus introduz a parábola do samaritano. Naquele contexto, na visão judaica, um samaritano seria a consumação da desesperança. Seria o único que não ia ajudar para os próprios judeus, amados. Olha só que incoerência, né? A gente olhando assim, vendo, e foi a pessoa que ajudou. Jesus nos dá tantas lições, né, amados, assim, maravilhosas, que eu fico impactado com o Senhor Jesus, sabe? Ele deu uma lição, assim, muito grande. Eu acredito que até aquele doutor da lei deve ter se convertido, amados. Com uma palavra dessa, com uma lição dessa, eu acredito que ele foi tocado pelo Senhor Jesus ali naquele momento. O significado da parábola do bom samaritano fica claro com a pergunta que precede a narrativa de Jesus: quem é o meu próximo? Jesus responde que o próximo é todo aquele que necessita de amparo, independentemente de quem seja. Quem é o seu próximo? O seu próximo não é só a sua família, só o seu núcleo familiar, só os seus amigos. O seu próximo é aquele que necessita de uma ajuda sua, que precisa de você. Eu louvo a Deus porque aqui tem sacerdotes que cuidam, que não deixam passar de largo o necessitado na própria igreja. E um exemplo assim maior que eu tenho procurado seguir é o do apóstolo. Ele nesse sentido assim, é maravilhoso, amados. Ele percebe quando alguém fala também, chega, necessita, procura ajudar. Procura, né, semear na vida daquele que precisa. Isso é algo lindo, amados. É algo que tem que fazer parte da nossa vida. E eu creio que todos aqui, a maioria, se não todos, já perceberam isso, já foram auxiliados, já foram ajudados. Isso é maravilhoso, você saber que a palavra se cumpre e que você tem um exemplo a seguir, que você tem alguém como modelo para a sua vida. E eu louvo a Deus por isso, amados, porque a palavra é disseminada, é pregada, né? É falada e é vivida também, né? Então nós temos que ter compaixão pelo próximo, né? Amar ao nosso próximo como a nós mesmos. O próprio Jesus falou que ali se resume em todos os mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Será que esse sentimento está no nosso coração? De amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Precisamos que esteja, amém, queridos? Para que o Senhor possa nos abençoar a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, frequentemente o próximo não é alguém que seja atraente, não é alguém da sua família que te ama também, que está do teu lado para te ajudar. O próprio Jesus falou: se nós fizermos algo para quem nos ama, para quem faz tudo para nós também, que galardão nós havemos de ter, né, amados? Nós temos que fazer para aquele que não tem como nos ajudar, que não tem como retribuir, que não tem como te pagar, que não tem como estar te retribuindo de alguma forma. Aí sim, aí é de coração, é espontâneo, né? E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus também pela vida do bispo João Carlos, que é um homem que faz essa obra, amados, que tem esse amor no coração. E eu, assim, tenho participado, já levei algumas pessoas para lá e ele ajudou da forma melhor possível. Eu louvo a Deus porque não é todo mundo que faz isso, né? Nem todos nós temos essa disponibilidade de fazer essa obra dessa forma.
E nós temos que glorificar o Senhor por isso, porque nós temos pessoas, temos sacerdotes, temos líderes que são exemplo para nós. E nós temos que seguir esses exemplos maravilhosos, amém, queridos? Então, frequentemente não é aquele que é mais próximo, aquele que te ama, aquele que está do teu lado. O próximo é aquele que necessita, amém, queridos? Aquele que está necessitado, independente de qualquer coisa, independente de você conhecê-lo, de você não conhecê-lo, de ser uma pessoa de destaque, de não ser, nós temos que ter esse amor por eles também, amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E é fácil perceber que Jesus posiciona essa pergunta da forma correta. O ponto principal não é se perguntar: quem é o meu próximo? A pergunta correta deve ser: eu estou sendo um bom próximo para aquele necessitado, para aquele que está ao meu redor? Eu tenho sido esse bom próximo? Você tem sido? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Eu tenho sido esse bom próximo? Eu sei que Jesus quer nos abençoar, quer que sejamos esse bom próximo, que tenhamos essa sensibilidade, amados, que tenhamos esse amor no coração, amém? Que, como aconteceu com o bom samaritano, ele se compadeceu, ele teve compaixão. Que coisa maravilhosa, né? E Jesus termina a parábola perguntando ao doutor da lei: quem provou o seu próximo do homem ferido? Aí o doutor da lei teve que admitir. Ele teve que falar, foi o samaritano. Era um judeu, mas teve que falar, né? E Jesus colocou ele numa situação que ele teve que admitir isso. Perguntando ao doutor da lei, quem provou o seu próximo do homem ferido? O doutor da lei teve que dizer que foi o homem que teve piedade dele. Isto é, o bom samaritano. Então Jesus concluiu: vá e faça o mesmo. Continue o mesmo. A primeira pergunta foi acerca de como ele poderia obter a vida eterna, né? Então, que pergunta maravilhosa, né? Como poderia obter a vida eterna? Jesus dali já começou, né, a falar. Jesus já, na natureza mesmo, nas coisas, no dia a dia, Jesus pega o dia a dia que ele está vivendo ali para exemplificar, para falar. E essa distância de Jericó para Jerusalém era 27 quilômetros. E ali era um terreno muito acidentado, muito propício para acontecer essas coisas. Jesus já pegou logo o ponto certo, já pegou logo aquele contexto no qual eles estavam vivendo, para ensinar, para mostrar para ele o que ele deveria fazer e entender naquele momento. E nós vemos como Jesus é sábio, né? Como Jesus é maravilhoso e mostrou o correto para ele. Então Jesus conclui: vai e faça mesmo o mesmo, no versículo 37, né, do capítulo 10. Jesus indica que guardar a lei do Senhor, cujo princípio básico é o amor, e seguido pelo amor ao próximo, né, é um comportamento que caracteriza aqueles que são cristãos. Então, amados, isso é uma atitude de um cristão. Eu não faço as boas obras para ser salvo. Eu sou salvo, portanto, eu faço as boas obras. Portanto, eu tenho essa compaixão pelas vidas. Porque isso faz parte de uma pessoa que é salva, que tem Jesus, que sabe para onde vai, que sabe para onde vai, que sabe o seu destino, né? Que sabe quem é o seu Senhor e que sabe o seu destino. Então, nós precisamos, amados, fazer. E estamos num momento tão propício para isso, né? Para ajudar as pessoas que estão feridas emocionalmente. Eu creio que as pessoas estão mais emocionalmente feridas do que outra coisa nesse momento, né? O mal desse século é a depressão. E nós temos como ajudar, né? Nós vemos que aquele cristão que é firmado na palavra, que conhece a palavra, ele não está em depressão. Pode vir a luta que for, o problema que for, pode vir as más notícias que ele não vai temer, pode vir o que vier, que ele está firme no Senhor, ele conhece a palavra, ele vive a palavra. Então isso não vai nos atingir, amado. O nosso emocional não vai nos atingir. Eu tenho sempre falado isso, eu não vou permitir que as lutas, que os problemas venham atingir o meu emocional, porque eu tenho, né, algo a realizar para Deus na minha família, no meu lar,
nos meus vizinhos, então eu tenho que demonstrar isso, eu tenho que viver isso. Claro que as lutas muitas vezes nos afetam, as lutas nos tocam também, que nós somos homens, né? Somos mulheres, e isso atinge o nosso emocional também, mas só que nós não vamos permitir que nos coloque para baixo, porque nós conhecemos a palavra. A Bíblia fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus falou isso. Então nós temos que ter bom ânimo, temos que saber que a vitória é certa, que vem o problema, vem a dificuldade, mas você vai vencer em nome de Jesus. Não tem problema que não tenha solução, que não se resolva. E o Senhor Jesus está conosco para nos dar vitória, para nos dar alegria, para nos trazer paz. Nós temos enfrentado algumas lutas, amados. A minha sogra está internada, né? Quebrou uma costela, não sabia que estava com a costela quebrada, mas estava sentindo umas dores, né? Há uns 3 dias consecutivos, e falando: estou só com umas dores. Aí ontem a minha esposa providenciou para a irmã dela levar para o hospital, né? E está internada. Mas assim, Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Nós não vamos nos desesperar, porque sabemos que Deus vai dar a solução, que Deus vai abençoar, que Deus vai curar. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós não podemos, né, nos afligir, saber que nós vamos vencer. Essa é uma certeza que nós temos que ter. Temos que ter fé no nosso coração e saber que a luta vem, mas a luta passa, e que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Eu sei que tudo o que está acontecendo, amados, muitas vezes não faz parte do projeto seu, do projeto meu, mas eu creio que tudo faz parte do projeto maior de Deus para a humanidade, e Deus vai cuidar dos seus, Deus vai abençoar, e nós vamos passar. Eu tenho certeza que a palavra de Deus se cumpre a cada dia, e tem se cumprido na sua casa, na minha casa, na nossa família. A palavra de Deus tem se cumprido, amados. Nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor, enxergar, pedir para Ele uma visão espiritual, para nós termos uma visão do que tem acontecido no mundo, do que está acontecendo, e qual o projeto de Deus, amados. Eu sei que o projeto de Deus é muito maior do que o meu pessoal, é muito maior do que o seu, e nós precisamos entender isso nesse momento, amém? E nos alegrar com o Senhor. Eu fico encantado com o apóstolo Paulo, quando estava preso lá na prisão, adorando a Deus, amados. Tenha uma vida de adoração, tenha o seu momento de adorar o Senhor na sua casa, porque a presença de Deus, amados, ela nos faz vencer todos os problemas, todas as barreiras. Eu tenho aprendido no decorrer da minha vida cristã, que buscando a Deus, que na presença do Senhor, que adorando ao Senhor, vem a vitória, amém? O Senhor nos dá a vitória em todos os momentos, amados. Não tem luta que você não consiga vencer, não tem barreira, obstáculo que você não consiga vencer. Então Jesus nos ensina, amados, que as boas obras e o cumprimento da lei não levam à salvação. Ele ensina que aqueles que são salvos andam nas boas obras e, como regra de gratidão, guardam os mandamentos do Senhor. Amém, queridos? Você anda nas boas obras, você faz as boas obras porque você tem certeza da sua salvação. Amém? E isso faz parte, é inerente a você fazer tudo isso, fazer essa obra maravilhosa. Amém, queridos? A parábola do bom samaritano pode ser resumida também no conselho que Tiago deu, né? Naquela época ele falou: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não só ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Então nós temos que ser praticantes da palavra, amado. Jesus quer que nós sejamos praticantes, não só, né, leia a palavra, mas pratique a palavra, procure praticar a palavra, né? Medite na palavra. Eu sei que você lê a palavra, então quando você lê, procure colocar em prática a palavra do Senhor. E quando nós abrimos a nossa boca para profetizar, para abençoar, o milagre acontece, amados. Acontece mesmo. Eu estava até lembrando quando o apóstolo falou: pode falar, está curado, que você está curado. Creia que está curado e o milagre vai acontecer. Mas é isso mesmo, amados. Essa semana eu fui fazer um serviço no Lago Sul, e vocês viram o tanto que choveu, né? E estava começando a chover já, e eu estava no jardim, iluminando umas árvores lá. Eu e o Tiago, meu ajudante, estava iluminando as árvores, e começou a pingar, amados. Para muitos, isso é coisa natural, é normal e tal. Aí eu orei naquele momento e falei: Senhor,
que não chova agora, se for a tua vontade, que passe um tempo, umas 2 horas sem chover, Pai, para a glória do teu nome. Amados, pode ter certeza, parou de chover na hora, estava pingando, já estava molhando a gente já, e parou na hora. Eu falei, o Tiago não é crente ainda não. Eu falei, tá vendo, Tiago? Como Deus nos mínimos detalhes, Ele ouve a nossa oração. Ele ouviu eu orando, falando, sabe? E eu falei, tá vendo como Deus cuida de nós nos mínimos detalhes? Para muitos, pode assim, não, é natural, acontece, às vezes chove, às vezes para de chover e tal, mas eu tive certeza que foi Deus, que a sua misericórdia, que parou naquele momento, terminamos direitinho na bênção, tudo em tudo, amados. Assim, quando eu vou fazer algum serviço, quando é grande, tudo, eu chego em casa, o Senhor me abençoe, que dê tudo certo, que eu faça da maneira correta e tudo, e nunca, amados, não teve nenhum serviço que deu errado para a glória de Deus na minha vida, sempre dá certo, sabe? Por quê? Porque a gente coloca Deus em primeiro lugar. Claro que você tem que se capacitar, tem que entender, tem que estudar, tem que ler sobre tudo. Isso é o primordial também. Mas assim, é Deus que está à frente de todas as coisas. Para que tudo dê certo na nossa vida, coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Tudo que você for fazer, até uma coisa simples, Senhor, abençoa. Dá a resposta para isso aqui. E pode ter certeza que Deus vai dar, amados. E Ele confirma no seu coração. E Ele, na hora assim, eu disse, está vendo como Deus é maravilhoso? Eu sou muito emotivo, sabe assim? E glorifico a Deus por isso, porque o Senhor é maravilhoso, amados. E o milagre vai acontecer na tua casa, na tua vida, na tua família também, em nome de Jesus, amém? Abra o seu coração, tenha comunhão com Deus, né? Em todas as coisas, nos mínimos detalhes, até o mais difícil. Deus faz até o impossível, querido. Quanto mais o mais fácil, mais simples. O importante é que você tenha humildade de reconhecer que é Ele que faz, que é Ele que te capacita, que é Ele que te abençoa, que é Ele que coloca esse amor no seu coração para com o próximo, para que você possa ajudar o próximo com amor, com alegria, sem querer que os outros vejam, amém? Tem coisas que a gente faz caladinho ali, só Deus está vendo, só Deus está olhando o seu coração, a sua atitude. Coisa maravilhosa isso, né? Então tenha humildade, reconheça como é bom, como eu fico alegre quando eu vejo uma pessoa humilde, uma pessoa que tem entendimento, que tem conhecimento, e quanto mais tem, quanto mais conhece, tem que ser mais humilde ainda, tem que ter mais amor ainda, amados, né? Quanto mais você tem, mais é requerido, a palavra de Deus fala. Então nós, como sacerdotes, como igreja do Senhor, como povo de Deus, vamos fazer a obra de Deus, amados, vamos fazer a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu tenho procurado muitas vezes, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Tenho que entender o que Deus quer de mim, da minha vida. E eu louvo a Deus porque Deus realiza muitos milagres, amados. A promessa de Deus para minha casa é que eu e toda a minha casa seremos salvos. Toda a minha família vai ser salva. E eu louvo a Deus porque o tempo é com Deus. Eu só creio, eu só confio. Eu estava falando com o bispo Hilde e a bispa Fátima sobre isso, porque tem situações que a pessoa, a mulher principalmente, fica, meu Deus, como é que está? Fica assim, eu falo, eu não me preocupo, porque eu coloco na mão de Deus e espero e descanso. Porque como você vai ter fé, né? E vai colocar na mão de Deus e vai ficar preocupado. A palavra de Deus em 1 Pedro 5,7 fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, amém, queridos? Então nós temos que colocar diante de Deus as nossas situações e confiar, porque Deus pode todas as coisas. Eu sempre que passo por uma situação difícil, eu me lembro do que Deus já fez na minha vida, dos milagres que Deus já realizou na minha vida, na minha família, e aí eu me alegro. Eu falo, Senhor, nunca, não teve uma situação que o Senhor não me ajudou, que o Senhor não abençoou. Então, Deus é poderoso para fazer muito mais, amados, do que nós pensamos, do que nós imaginamos, do que nós queremos, e às vezes nós somos tímidos. A nossa fé diminui e a gente para de crer, para de profetizar. Então profetize, abençoe. Muitas vidas vão se converter através da sua palavra, através da palavra que vai sair da sua boca. Muitas vidas vão se converter, amém? Então abra a sua boca, profetize, declare a bênção do Senhor. Então o Senhor Jesus nos ensina também, amados, que nós não devemos discriminar ninguém, não devemos julgar ninguém, né? Creia no milagre, abençoe, independente da pessoa, essa ali não vai se converter, não vai.
palavra de Deus fala que vai se converter, então eu creio. Então eu declaro, eu profetizo que haverá conversão, que haverá a bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém, queridos? Então esteja atento à necessidade do seu próximo. Muitas vezes nós também estamos tendo alguma necessidade, mas quando você ajuda o seu próximo, o Senhor está te ajudando também. Tudo que você planta, você colhe. E eu tenho aprendido, amados, a separar algumas sementes para abençoar outras vidas também, para abençoar o meu próximo. E às vezes é um que eu nem conheço, às vezes está passando na rua, você vê que a pessoa está necessitando de alguma coisa. Então você tem que abrir a sua mão, abrir o seu bolso também e abençoar. Você quer ter muito de Deus, então? A palavra de Deus fala, dá e ser-vos-á dado. Então quando você é fiel a Deus, quando você dá, você tem, amados. Eu louvo a Deus porque assim, nada tem me faltado, queridos, nada. Porque o Senhor tem suprido todas as necessidades em nome de Jesus. Na obra que a gente fez assim, foi um milagre. Deus não deixou que atrasássemos nada, que deixasse de pagar nenhum das pessoas que estavam trabalhando conosco, nem material, nem nada, nunca faltou. Porque Deus é fiel. E dizer que você tinha sobrando, não tinha. Mas é porque Deus supre todas as nossas necessidades em glória, amém, queridos? Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, pelo que Ele vai fazer. E assim, um princípio que o meu filho quase não vem na igreja. Mas assim, Deus tem colocado no coração dele o princípio de ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Ele sempre dizima ao Senhor, ele sempre manda, Pai, ó, assim que ele recebe, bota na minha mão e pede para mim trazer e entregar o dízimo dele. Eu acho assim isso maravilhoso. O Toninho e a Fátima ficaram impressionados. Eu falei, o Pedro vai prosperar muito, ele já está assim se preparando para não trabalhar para os outros, para ter o próprio negócio dele, para ser um empresário, amados. E que exemplo, né? Às vezes nós vemos o bom samaritano dando exemplo para os judeus, para aquela turma, Jesus mostrando que uma pessoa que não está assim aparentemente servindo a Deus na igreja e tudo, mas dando um bom exemplo. Dando exemplo de quem conhece a Deus e de que está fazendo o que é correto, o que nós deveríamos estar fazendo muitas vezes e não estamos, né? Que coisa interessante, como Jesus é maravilhoso, né? Isso assim, falou muito comigo, amados. Eu espero que Deus tenha falado contigo também, amém? Com você cuidar mais da sua família, da sua casa, dos seus vizinhos, aquele que muitas vezes chega na sua porta e você às vezes ignora, nós às vezes ignoramos, mas às vezes Deus está mandando ele lá para ele ser abençoado por você, amém? Ser abençoado por mim. Então que possamos ser sensíveis, né? À vontade de Deus, ao querer de Deus e abençoar uns aos outros, principalmente nesse momento que muitos estão precisando. Às vezes não é nem do seu apoio financeiro, mas do seu apoio psicológico, do seu amor, né? Da sua fraternidade. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar graça e que possamos fazer a vontade do Senhor a cada dia, amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos estar agradecendo a Deus, orando ao Senhor, amém? Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, Pai, pedimos que o Senhor possa nos dar sabedoria, nos dar graça, Pai, nos dar humildade, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai, que possamos fazer a Tua vontade, Pai. Sabemos que o mundo está passando por uma crise, Pai, crise emocional, crise sem Deus, ó Pai. Muitas vezes pessoas que estão precisando de uma palavra, Pai, precisando de saber o que podem fazer para herdar a vida eterna, Pai. Nós temos esta palavra, Pai, nós vivemos essa palavra, então que possamos, Pai, pregar a Tua palavra, falar do Teu amor, ó Pai, ministrar a essas vidas, ó Pai, a Tua palavra, Deus. Louvado seja o Teu nome. E a Tua palavra fala que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, se assim o fizermos, Pai. E nós queremos, ó Deus, a Tua presença sempre em nossa vida, em nossa casa, Pai, para a glória do Teu nome, Pai. Assim nós te agradecemos e te louvamos e te aplaudimos em nome de Jesus. Aleluias.